Bom dia a todos, muito bem-vindos ao Artificial Cast, esse programa de inteligência artificial. Queria dar as boas-vindas ao Emídio e à Vanessa que estão aqui comigo hoje. E sem delongas já perguntar, Emídio, qual que é a sua ideia milionária de inteligência artificial, de startup de inteligência artificial? A minha ideia não é milionária, ela é visionária, tá? O que eu acredito, quando a gente fala de inteligência artificial, é que a gente precisa olhar realmente as dores, entender o que está acontecendo, para aí a gente conseguir construir uma solução. E dentro desse aspecto, né, eu sou o CEO da Apollos AI, que é uma startup especializada em construção de inteligência artificial para advogados. Então, eu sou advogado e a gente olha as dores da classe, a gente entende as dores dos colegas e tenta colocar isso em soluções para eles. E me diz um pouquinho o que a Apollo faz, o que a Apollo pode facilitar no trabalho do advogado. Certo. A Apollos hoje, a gente está desenvolvendo uma plataforma, a gente concorre com o ChatGPT, o Gemini, né, nesse aspecto, porque realmente a gente está buscando um mercado que hoje é feito por eles. Essas IAs que a gente chama de generalistas. E a grande sacada da Apollos é que a nossa IA, né, nosso sistema de inteligência artificial, não alucina para o direito, que é um grandíssimo problema aqui no direito brasileiro, né? Porque o direito brasileiro ele exige ali que a norma realmente seja aquela. E quando a gente trata de IA, a gente tem muito caso de IA alucinando na área do direito. Aqui mesmo no Paraná, né, a gente teve um caso nos últimos, acho que faz um mês e pouco, que um colega colocou em um recurso 43 julgados falsos. 43, por conta de uma IA genérica. Então, o que a gente vê, né, da Apollos é como a gente consegue construir, e estamos construindo esse sistema, que ele se encaixa no workflow do trabalho do advogado. Ele não é a tecnologia para o direito, mas sim o direito para a tecnologia, por quem vive o direito. Emídio, fala um pouquinho mais sobre essa questão da alucinação. Eu tenho estudado muito inteligência artificial e a gente percebe que é uma verdadeira caixa preta, né, Vanessa? A gente sabe que são milhares de cálculos que ela faz para dar uma resposta, que na verdade esses modelos de linguagem, eles são modelos de autocomplete, eles captam alguma informação que eles acham que vai ser a melhor, que vai completar. Eles não são inteligentes Sim. e muito menos artificiais. Não, e o principal é que eles sempre vão te dar uma resposta. Sim. Mesmo que isso não seja uma verdade. Sim. Ele vai desenvolver uma resposta dentro da linha do que você já está trazendo para ele, né? Sim. Então, se você está lá fazendo uma peça, eu como advogada sei, e quando surgiu a IA, a gente já estava estudando sobre isso, né, Pedro? Eu lembro que eu fui usar, né, essas ferramentas que estão aí no mercado para desenvolver uma peça, eu falei assim, me dê uma súmula nesse sentido. E ele criava súmulas, né? Ele criava súmulas. Sim. Então, eu até falei assim, gente, quando eu ia procurar aquilo que eu coloquei na minha peça dentro um site do tribunal, eu via que aquilo não era uma verdade. Eu fiquei horrorizada. Então, assim, hoje, né, o advogado, ele sempre tem que buscar várias ferramentas legais para tentar entender que aquilo que a inteligência artificial te deu como resultado é uma verdade. Exatamente. Nesse sentido, como que você consegue, a sua ferramenta consegue diminuir essa alucinação, ou ela identifica que pode estar alucinando e ela cria um alerta para o advogado? Sim. Como que é feita essa questão, essa anti-alucinação, como que ela trabalha na ferramenta, na sua ferramenta? Tá. Eu acho que primeiro, só queria fazer uma ponderação. O problema do direito brasileiro, tá? Porque a gente olha, né, o sistema da Common Law, que é o sistema inglês, tá utilizando muito bem a IA, tá? Sabe por quê? Porque eles têm os tribunais esvaziados. Lá eles têm uma ótica que é muito difícil se processar alguém, né? Eles resolvem antes. Então, quando a gente vê aqueles filmes americanos, um monte de bilha de advogado mandando um para o outro para fazer aquela negociação no escritório antes, né? E a IA, ela trata muito bem documento, né? Análise. Só que quando a gente entra no campo do direito brasileiro, que é um sistema muito mais judicializado e que teses têm que ser feitas com base em legislação, com base em julgados, a gente entra num campo que vocês estavam muito bem colocando, que a IA alucina. E por que ela alucina? Porque ela é probabilística, como vocês disseram. Ela é probabilística
E ela não é mágica. Eu sempre, né, eu também hoje estou como presidente da Comissão de Inteligência Artificial aqui da UB do Paraná, a maior do estado. Parabéns. Obrigado. É um grande trabalho, assim, né, porque ela surgiu esse ano e já se tornou a maior e tem uns colegas muito interessados, mas eu sempre tenho batido isso nas capacitações que a gente tem feito aqui, que a IA, ela não é mágica, né? Ela é probabilística. Ela é probabilística. E a gente não precisa entender a repimboca da parafuseta da IA, né? O advogado não precisa entender o que é um deep learning, o que é um machine learning. O advogado precisa entender que aquilo é probabilístico. E como é probabilístico, como você disse, ele vai, com base naquele contexto que foi lá, que foi gerado, ele vai tentar achar a melhor probabilidade da resposta, mas nem sempre a melhor probabilidade de resposta certa. É uma verdade. Exato. Não é a qualidade, é a entrega que ele faz. É a entrega. E aí o que acontece? Para os advogados, realmente é aquilo que a gente estava contando. A alucinação é um dos... Acho que são 2 problemas, né? A questão da ergonomia das ferramentas e a questão da alucinação. Então, o primeiro problema da alucinação, a Apollo resolve de que forma? Nós fazemos uma base de dados através de bancos, tanto em SQL, tanto em Retrieval Augmented Generation, tal do RAG. E a gente constrói esses data lakes com base em pesquisa e desenvolvimento, que a Apollos a gente tem uma pesquisa e desenvolvimento, né? Primeiro a gente tem um departamento de pesquisa e desenvolvimento que é só de advogados, para depois a gente partir para o desenvolvimento. Então, como a gente constrói para evitar alucinação é exatamente através de um banco de conhecimento, que a IA, um modelo, que a gente hoje utiliza o modelo do Gemini, a gente tem parceria com a Google, a gente constrói esses bancos de conhecimento, que o modelo que também a gente coloca instruções, consulta antes de dar a resposta. E a gente garante essa assertividade. Então, a tua ferramenta, além de consultar o Gemini, ele vai consultar, tipo, os sites do tribunal para verificar se, por exemplo, algum argumento ou uma súmula que ele está dando é uma verdade. Nós, nesse momento, porque assim, é uma das coisas, né? Eu estava até comentando aqui antes da gente entrar em conversa, que tem realmente dois chapéus, que é um da comissão e outro da Apollos, né? Um dos problemas é que os tribunais brasileiros hoje, eles não fornecem dados estruturados para os advogados. E os dados que estão lá não estão indexados, né? Então, a gente hoje, eu falo isso com toda clareza, temos um monopólio de coisas que deveriam ser públicas, mas o advogado tem que pagar para acessar. Mas e essa ferramenta nova do CNJ, o JUS-BR? O JUS-BR está mais relacionado à questão do protocolamento. Você acha que é só protocolamento? Você não faz pesquisa? Não faz. Porque a ideia era que no futuro ele vai fazer. Sim, aí seria ótimo. Mas hoje o que a gente faz? Hoje nós estamos, primeiro, organizando nossas bases. A gente entra no site do tribunal, né? Pega, nesse escopo, pega os principais julgados. E, como a gente é uma startup, estamos em early stage, nós temos todo um roadmap, né? Então, o próximo roadmap que a gente tem para executar esse ano é exatamente conseguir, e já está em curso, a questão de julgados. Hoje, a nossa ferramenta, né, ela acessa os dados repetitivos dos tribunais, como súmulas, são os temas, como posso dizer, são aqueles temas que são mais repetitivos que o tribunal fala, é isso aqui. Agora, um posicionamento de um magistrado de primeiro grau que a gente fala, que é o magistrado que não é do Tribunal Superior, né, do STF, STJ, TST, nós estamos nesse roadmap para implementar uma consulta. Mas isso aí é um roadmap porque aí a gente tem que estruturar um banco de dados nosso com todos os julgados do país que estão sendo atualizados. E isso muda todo dia, né? Muda todo dia. Mas é um roadmap que a gente já está de olho. Só que para a gente chegar nesse roadmap, a gente quer passar primeiro pelas bases comuns, como tanto da legislação, que é uma coisa que não muda todo dia. Esses temas repetitivos, como súmula, precedente normativo, que não muda todo dia. Também, nossa base triada hoje, ela tem, e essa é a parte da pesquisa e desenvolvimento, todo um repositório de modelos de peça, hipótese de cabimento.
Hoje a gente está com a primeira frente nossa, porque a gente abre frentes pela área do direito, tá? Que também como a gente é do direito, a gente é muito, como posso dizer, muito técnico nessa área do direito. A gente quer oferecer uma ferramenta para o colega que realmente sirva para o colega, que entenda essa dor do colega, que não seja apenas uma... Porque a gente tem hoje no mercado, eu vou ser sincero, a gente tem muito no mercado hoje, muita enganação. O pessoal pega uma API, coloca lá e vende aquilo como se fosse uma IA que está fazendo alguma coisa a mais, mas é só uma API de um Google, de um GPT, de um Cloud. Só isso. Às vezes não é nem IA, né? Às vezes é só uma automação. Exato. Né? Daí a gente não tá falando de IA. Exato. E daí a parte da pesquisa e desenvolvimento pra gente é muito importante. A gente está abrindo, né, Apolos, a gente está abrindo como a gente tem uma temática espacial. Depois eu posso até falar um pouco mais, mas a gente tem uma temática espacial e tal. Então a gente trabalha com centrais. A primeira que a gente está trabalhando e vai abrir, já estamos aí na fase de beta testers, é a Central Trabalhista. A Central Trabalhista, ela hoje tem todos os precedentes do Tribunal Superior do Trabalho, toda a legislação trabalhista aplicável e também as correlatas que se relacionam de alguma forma, por exemplo, o Código de Processo Civil. Temos também todas as peças cabíveis dentro daquela área. E isso dá um trabalho, porque a gente tem que, por exemplo, ver as hipóteses de cabimento e tal. No final do dia, o que isso significa tudo, né? Tudo isso que significa... Porque às vezes eu tô até falando, às vezes eu falo muito advocatez, o juridiquês, mas tentando não levar. Mas no final do dia, o que significa? Que a nossa ferramenta, ela é um colega sênior do lado do advogado que sabe de direito brasileiro. E aí entrega um resultado que gera valor a ele. Não é um resultado superficial. É um resultado que gera valor. Isso muda também a forma de praticar a profissão. E nesse sentido, falando agora como empresário, essa semana eu tive uma reunião com o meu contador, tive uma reunião com o meu advogado trabalhista, e a gente fez diversas modificações na empresa, porque a gente sabe que volta e meia surge uma decisão que tem que ser refletida numa empresa, que você precisa fazer um ajuste e tal. A sua ferramenta Apolos, ela também pode ser consultada por empresários, porque você disse que é um advogado sênior. Sim. Então, de repente, assim, obviamente que eu não estou construindo parecer, não estou entrando na justiça, mas eu tenho os meus funcionários e eu tenho dúvidas sobre o que seria o mais assertivo. E às vezes eu não consigo nem consultar um advogado, porque na correria do dia a dia eu só quero ter um parâmetro, né? Para depois consultar um advogado, mas já embasado no parâmetro. Se o que eu estou fazendo é correto ou não. Então, o empresário também pode utilizar Apolos, fazer perguntas, tentar entender o que está rolando no mundo do direito para não errar com seus funcionários, com a sua empresa. É possível? Hoje, o nosso público-alvo é o advogado. Hoje, tá? Então, a gente tem assim, realmente uma segmentação para o advogado, né? No modelo até B2B mesmo e também B2C. Então, a gente também pensa nos planos de enterprise para escritórios de advocacia. E departamentos jurídicos de empresa. Essa parte de consulta, a gente entende também que há uma vertente que a gente vai abrir talvez ano que vem. Porque a gente é uma startup enxuta, então a gente tem que fazer os focais, né? O foco é crucial para a gente garantir que a gente consiga entregar o valor que a gente está tentando entregar. Mas eu vejo como possível, tá? O que acontece? Hoje a ferramenta, ela realmente dialoga como um advogado. Eu não sou da área trabalhista, mas hoje eu tenho estudado direito do trabalho, né? Porque a gente está abrindo essa central e tal. O que eu sinto? Eu, mesmo não sendo da área trabalhista, estaria capacitado para atuar na área trabalhista com a ferramenta da Apolos. Então, se eu sou advogada. Sim. Eu sou advogada, mas tá. E um cliente vier me contratar para fazer uma defesa trabalhista, e mesmo que eu trabalhe, por exemplo, sei lá, na área civil ou na área tributária, com a tua ferramenta eu vou conseguir fazer o melhor recurso de revista. Exato. E ele vai ser cabível. Exato. Sabe por quê? Porque você se formou em direito, entende a principiologia do direito. E aí, para a gente passar isso para empresários, o que a gente tem que fazer? Um reajuste. Mas as nossas bases, todas se mantêm. Então eu vejo como possível. Mas isso já é revolucionário, isso que a Vanessa acabou de dizer, né? No mundo do direito. Sim, porque você você ter todo presente, saber que esse recurso vai ser cabível, é super difícil, porque hoje a parte mais difícil, muitas vezes, no dia a dia do advogado, é fazer um recurso chegar na instância correta, porque tem
algumas ferramentas ali, algumas coisas técnicas que fazem, às vezes, o seu recurso não ser cabível. Então, aí, por mais que você queira fazer isso, você não consegue fazer, né? E hoje, né, até aqui, como que é a prática profissional? A gente se especializa em uma área, o direito, né? A gente se especializa em uma área e aí a gente acaba passando outros casos para outros colegas porque a gente não tem conhecimento daquela área. E agora a pergunta de milhões. Ah. A tua ferramenta, você não acha que vai substituir o advogado? Não. Tenho clareza que não. E emendando essa pergunta, com a sua ferramenta, que eu vejo muito revolucionária, qual seria o papel do advogado utilizando essa ferramenta, já que ele tem um advogado sênior para consultar? E eu vejo também alguns autores de inteligência artificial divergirem um pouco sobre esse futuro. Então a gente vê Kai-Fu Lee, por exemplo, dizendo que a IA vai substituir trabalhos rotineiros e repetitivos e o trabalho criativo não vai ser substituído. Já o Molik, por exemplo, no livro Com a Inteligência, ele diz que a IA é muito criativa. Na verdade, você dá ChatGPT, me dá aí 30 possibilidades de títulos pro meu livro. Rapidamente, ele te dá várias possibilidades criativas. Então, na sua opinião, qual que é o papel do advogado e o que essa ferramenta, de fato, pode contribuir, o que ela vai substituir? Como que você visualiza isso? Perfeito. Isso também tenho trabalhado e a questão que se coloca, eu sempre faço essa pergunta, e o pessoal fala para os meus colegas, e os colegas falam, não, que a profissão é importante, é humana. Sim, tem tudo isso. Mas não vamos esquecer que a gente vive num sistema econômico. É um sistema econômico, o capitalismo é um sistema econômico. Quando a gente vive num sistema econômico, isso não é o EMID falando aqui, é o Fundo Monetário Internacional. A gente, de fato, o Fundo Monetário Internacional, no começo do ano passado, ele divulgou um estudo sobre o impacto da IA generativa no futuro das profissões. E aí, eu acho que ele tem um gráfico que é muito perfeito para a gente falar sobre isso. Ele tem um gráfico que tem um eixo Y, que é o eixo de complementariedade, e o eixo X, que é o eixo de automatização ocupacional. Ou seja, quantas das atividades vão ser automatizadas, esse eixo X. Quando você olha nesse eixo X, você tem aqui as profissões jurídicas, como advogado, juiz, promotor, economistas, telemarketing, todas no mesmo nível de automatização ocupacional. Ou seja, muitas das atividades executadas por essa profissão vão ser automatizadas. Só que aí a gente entra no eixo Y, o eixo de complementariedade. Neste eixo de complementariedade, as profissões jurídicas apresentam alto grau de complementariedade. Enquanto um economista, um telemarketing, não. O que isso representa no final do dia? Infelizmente, profissões vão ser substituídas aqui, que são pouco complementares. A complementariedade aqui se refere ao quanto a IA vem para servir de auxílio e não substituir a profissão. Mas se você pega um trabalho de um economista e um advogado, não é tão diferente assim. Porque o economista pega um fato, ele olha uma estatística e tira uma interpretação. O advogado olha um fato, uma norma e tira uma interpretação. Mas o que se coloca, segundo o Fundo Monetário Internacional, é a questão da responsabilidade civil. Quando a gente está numa profissão que mexe com direitos, como a liberdade, a vida, o patrimônio, se der errado, alguém tem que responder. A profissão jurídica, apesar de realmente tem que ter uma unidade, eu concordo todos com essas questões que também o Fundo Monetário Internacional aponta como o trato humano, mas a principal questão de não ser substituído é a questão da responsabilidade. Tem que ter o CPF por trás. Exato, é uma ferramenta. A IA não assina, a IA não tem CNPJ, não tem CPF. Então é esse o porquê que não vai ser substituído. Qual é o futuro da profissão? O futuro da profissão é complementar. Então, o que a gente entende na Apollos, né? Estava até comentando antes da gente entrar aqui. Na Apollos a gente vai divulgar dentro das próximas semanas um manifesto. Inspirado no manifesto ágil, né? O manifesto da advocacia de pilotagem. Porque a gente vê exatamente que há um outro futuro da profissão. O advogado não vai ser mais o mesmo. Não vai ser mais o mesmo. E aí muitos advogados que não se adequarem
a nova realidade, com certeza vão ficar obsoletos. Exatamente. Vão estar fora do mercado. Assim como, Pedro, quando a gente... né, eu não passei por essa fase, mas eu tenho colegas que passaram a fase do processo físico, processo de papel, Eu processo passei essa eletrônico. fase. Eu sou dessa fase. Então eu vou te fazer uma pergunta, Vanessa. Tá bom. Conheceu colegas que falavam que não iam atuar no processo eletrônico? Conheci. A minha mãe, inclusive. Ela advoga hoje? Ela advoga, mas ela não tem a familiaridade com as ferramentas e ela tem um advogado júnior que faz tudo pra ela. Ficou mais complicado para ela, né? Com certeza, ficou bem mais caro pra ela advogar hoje. Exatamente. A negação, ela pode trazer até um complicador, porque não vou participar dessa tecnologia, não vou utilizar IA, de repente virou uma rotina. E Claro. aí você já perdeu muito tempo por não se adaptar ao que o mundo está... Mas eu falo muito, eu sou talvez a última geração que passou pelas duas etapas. Né? Então, eu vim do processo físico, eu era estagiária que ia fazer carga de processo, levar processo, pegava, fazer juntada de documentos, separava, né? E aí, eu passei para o processo eletrônico, né? Já no meu período aí de advocacia. Então, a gente sabe que a gente não tem essa familiaridade, apesar de eu já ter passado, né? E ser uma estudiosa aí de IA e de várias ferramentas, tenho essa dificuldade. Eu tenho essa dificuldade todo dia, na verdade, né? Eu até estava conversando disso, eu falei assim, todo dia surge uma ferramenta nova, Sim. todo dia surge uma coisa nova. Eu contratei um serviço esses dias e a pessoa que eu contratei o serviço falou assim, olha, você tem que entrar nesse link, ver a agenda, aprovar o material, fazer... Eu falei, gente, eu tô pagando e agora eu vou ter que aprender para mexer no sistema da pessoa. Tá bom, vamos lá, né? Porque é a nova realidade. Sim. Então você não tem mais esse tempo. Né? Então, assim, eu acredito que todas essas ferramentas, inclusive a Apollos que vai vir ajudar a gente, né, a vida do dia a dia do advogado, muitos advogados vão se perder no caminho, com certeza, porque não vão conseguir fazer parte, se adequar a esse tipo de situação e vão acabar procurando outros ramos, né? Porque realmente o direito hoje, ele tá quase 100% digital já, né? Inclusive a gente tem já hoje processo 100% digital, onde você não tem mais nada, nem audiência presencial, né? Eu não sei dados, não sei números, mas eu imagino que uma grande parte hoje, já do dia a dia do advogado, é 100% digital. Sim. Aqui no Paraná, a gente rodou uma pesquisa sobre o uso da IA, já na OAB. 70% já estão utilizando. Só que não tem uma metodologia, claro. E o que eu coloco é que eu acho que o advogado vai ser mais advogado na era da IA. Mais advogado. E por isso que eu acho que vai ter que ter ferramentas feitas para eles que se encaixem no workflow de trabalho deles, e por isso é o Apollos surge. Mas vai ser mais advogado por quê? Porque quando a gente se forma, nós temos, né? A gente fez faculdade de Direito e vê lá, a gente vai ser um grande estrategista. Nós vamos pegar os casos e arrumar, sabe, pensar o caso e levar o caso. E daí depois dos 5 anos, a gente vê que não era bem assim. Porque o operacional é muito pesado, né? Operacional é pesado, protocolo, prazo. Batedor de carimbo se torna. É triste, mas é a realidade. O que a IA vem fazer? A IA vem libertar a tarefa operacional. Só que a gente precisa distinguir duas palavras que são cruciais nessa era da IA e umas coisas que eu também não vejo ser faladas, principalmente no direito. Eficiência e eficácia. Eficiência é fazer o rápido. Eficácia é fazer o melhor. Eficiência envolve muito a questão da operação. Então hoje, se você vê o mercado de legal techs de IA, você vai ver propagandas no Instagram falando faça 10 petições em 2 minutos. Que adianta você fazer petição em 10 minutos? Você vai tomar pau nas 10 petições, entendeu? Ou se tem alguma coisa alucinando aí nas suas petições, alguma mentira. Mas assim, que adianta você fazer petição 10 minutos se você vai perder esse caso? Porque foi mal feito. Porque não é apenas fazer o rápido, é fazer o melhor, é eficácia. E aí que torna essa advocacia de pilotagem, porque hoje a gente chama muito, a gente é operador do direito, mas isso é uma concepção que está totalmente no fazer. O operador está fazendo. O piloto, e esse termo de piloto, eu acabei vendo em 2023 no artigo da McKinsey Company. E é aquelas coisas que ficam na cabeça, sabe? E aí a Apollos tem esse nome porque a gente acredita nessa advocacia de pilotagem. Então a Apollos, inclusive, é a referência na missão Apollos que levou o homem à Lua. E a nossa visão é essa. A nossa visão é: o advogado vai pilotar sistemas de IA. Ele vai
olhar para o caso, escolher a melhor estratégia. Por isso que ele vai ser mais advogado. Ele vai ser um conselheiro que vai olhar para aquele caso, entender como ele se conecta, por exemplo, com as estratégias do negócio. E não vai se preocupar com a operação. Porque é a operação que vai estar executando a IA. Isso muda a forma de trabalho e tem que mudar a forma da cabeça do advogado. E por isso que aqui, agora, né, com o chapéu institucional de novo, por isso que aqui a minha preocupação no Paraná tem sido muito, muito mesmo, não apenas ensinar prompt, ensinar advogado a apertar botão. Tem sido ensinar o advogado a realmente pensar criticamente isso. Certo. Temos mais uns 5 minutinhos aí para a gente finalizar. Então me diz, qual que é o valor que o advogado pagaria por essa ferramenta? É uma mensalidade, é um valor fixo, tem uma implementação? Porque, bom, para ter todos esses benefícios e tirar essa roupinha do operacional, vestir uma roupinha do estratégico, eu imagino que muitas pessoas vão querer conhecer essa ferramenta. Eu sei que lá na empresa, né, que eu tenho um grupo aí de advogados que trabalham comigo, eu brinco hoje, a IA é o novo estagiário. Né? Que ele ajuda você a corrigir seu texto, a verificar, por exemplo, vai ver se esse recurso é cabível, né? Então, com a IA, hoje você já consegue fazer isso. Então, eu imagino que a tua ferramenta vai vir ser um grande diferencial para mim e para os meus pares. Sim, não. Essa é a nossa intenção total, entendeu? Entregar esse valor de colega para colega. E pelo que eu entendi, diferente de um ChatGPT, que de fato é um estagiário, porque ele alucina, ele mente, ele só tenta entregar aquilo que você pediu, igual um estagiário. A sua ferramenta é um advogado sênior. Então, é um advogado sênior. Não é aquele estagiário maluquinho lá que quer entregar o que você pede, mas é alguém que vai entregar alguma coisa de qualidade. Exatamente. E por isso, a nossa precificação vai ser por mensalidade. É mensalidade. A gente está pensando em 199, sabe? De mensal para um advogado inicial, né? Daí a gente também está estruturando os planos Enterprise, né? Mas como a gente se coloca como que realmente uma plataforma de IA, o que a gente faz aqui é realmente pensar numa precificação que seja compatível a esse mercado que a gente tem hoje, e para que seja competitivo também. O que a gente tem hoje são os ChatGPT, né? A maioria dos preços ali são 120 reais hoje, convertendo para o dólar. Mas a questão que se coloca é que a nossa ferramenta não é um estagiário, né? Ela é um advogado, por isso que esse preço maior, porque ela entrega esse valor. E essa startup que está surgindo agora, que pode de fato arrebentar no mercado brasileiro. Vai, com certeza. Vamos lá. Vocês estão aceitando empresários investidores para investir dinheiro, para entrar junto, para ser sócio? Como que vocês estão pensando nisso? Nós estamos, assim, nessa fase de early stage, né? A gente é bem bootstrap, então a gente está tentando crescer organicamente saudável. Porque a gente tem uma visão, né, que muitas startups crescem ali sendo inchadas, né? Inchadas, não entrega valor, não tem um produto ainda e só vai captando. Então o nosso objetivo é realmente fixar e mostrar o valor que a gente tem no mercado e aí, assim, tem um valuation interessante para a gente pensar nas questões de sociedade com outras, né, de share. Porém, o investimento que a gente vê hoje para Apollos, né, e para a gente tem que ser um investidor que realmente vista essa camisa, né, nossa, que realmente é essa futuro da profissão. A Apollos está construindo o futuro da profissão do direito no Brasil. O que a gente usaria, né, de um investimento hoje realmente seria para acelerar a pesquisa e desenvolvimento que a gente tem. Porque o nosso crescimento é orgânico. Acelerar a pesquisa e desenvolvimento. E hoje a gente está com foco muito no Paraná, né? Porque a gente está nessa fase inicial. E se viesse um investimento, a gente ia expandir para o Brasil inteiro para acelerar ainda mais essa adoção a nível nacional. Muito bacana. Obrigado aí pela entrevista. Achei sensacional a ideia da Apollos. Acho que daria um outro podcast aqui falar também sobre a Comissão de Inteligência Artificial da OAB, que vocês dois fazem parte, inclusive. E considerações finais, Vanessa, Emílio, por favor. Então, eu fiquei muito feliz pelo convite, Pedro, obrigada de novo, né? Já é a segunda vez que eu venho aqui. Fiquei muito feliz, Emílio, também, de você ter aceito o convite aí como seu par dentro da comissão, né? E é bem isso, o futuro da profissão, ele depende muito desse tipo de ferramenta, né? Depende também da parte institucional,
que é aquilo que a gente estava falando, que o governo, o judiciário já vem investindo muito nisso, né? Então, assim, o advogado ele não consegue lutar com a mesma arma, né? Porque a gente está falando, né, sempre da formiguinha contra uma máquina inteira, né? Então, a gente precisa, sim, nós como advogados, investir nessas ferramentas, né? Se modernizar, se adequar ao novo mercado, porque senão a gente não vai conseguir mais dar continuidade no nosso dia a dia. Né? Então, tenho muita curiosidade. Quero ser uma das primeiras clientes, assim que vocês lançarem, por favor, avisem. Investidora também, né? Não tá descartado. Sempre tem essa possibilidade, né? Não sabia que eu tinha sido chamada aqui para isso, mas vamos lá. Vamos conversar sobre isso, sem problema. Porque é isso mesmo, como vocês sabem, né? Eu já sou apaixonada e super estudo muito, sou apaixonada por tecnologia. E eu acredito que é um caminho sem volta. Acho que é isso. Não volta. A flecha que foi atirada da IA não volta. Eu acho que esse é o ponto. A gente só vai caminhando mais, né? E essa experiência de startup, principalmente, me faz... Eu acho que é o principal ponto, né? Hoje, o mercado não aguenta mais as coisas artificiais. Não estou falando de inteligência artificial, mas o marketing artificial não aguenta mais a venda sem propósito. A gente está falando de propósito aqui. Por isso que você me perguntou, ideia milionária? Não, visionária, porque a gente tem um propósito. Eu acho que é isso que torna as coisas... que as pessoas realmente embarquem nessa jornada com a gente. Que se torne um movimento. Um movimento que... A Apolos é Apolos, mas a advocacia de pilotagem eu vejo que é um movimento. Talvez a Apolos é a capitalizadora desse movimento na construção das ferramentas para o movimento. Mas o movimento de advogados que não estão satisfeitos, e isso é uma realidade, você sabe, Vanessa. É uma realidade que a gente vive estressado, burnout. O mundo do advogado é muito estressante. E se a gente tem uma opção com a IA de não apenas melhorar a nossa qualidade de vida, mas melhorar a qualidade de serviço prestado por cliente, que no final do dia é o cliente, né? Que é o cliente que procura a gente para a defesa do direito. A gente consegue fazer tudo isso de uma maneira estratégica, de uma maneira que coloque o advogado no controle desse cockpit, que é a inteligência artificial, a gente consegue alcançar resultados. Eu acho que é isso que a gente precisa, sabe? Startups especializadas para cada área, porque é isso que vai surgir agora com essa área da IA. Que entendam as dores por estarem dentro daquelas dores também. Acho que esse é o potencial que a IA abre e esse é o potencial que a gente vai ver nessas janelas aí de 4 anos. Muito obrigado, Emílio. Vanessa, obrigado. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso aí nessa sua startup. Obrigado. Valeu. Obrigado.